Atos 13, 44 até o capítulo 14, versículo 7. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas, como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou: eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então, surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Amém? Você já hesitou ou temeu pregar o Evangelho para alguém? Já teve medo? Talvez pela possibilidade das reações negativas das pessoas, né? Talvez pelo desconforto que isso gera. Quando a gente fala de Jesus, nem sempre isso é bem recebido. Pode ser também que você tenha tremido no evangelismo por medo de perguntas provocativas das pessoas ou perguntas evasivas. Elas não querem tratar do seu pecado. Talvez a resistência, gente incrédula, gente que poderia te atacar pessoalmente, e isso fez você congelar, melhor não falar, porque eles podem se voltar contra mim. Talvez até medo do fim do relacionamento. Se eu falar de Jesus para essa pessoa, pode ser que a amizade acabe aqui. E agora, o que eu faço? Bom, esses e outros são temores que nos assolam todos os dias, sim ou não? Mas e se nós vencermos esses temores? E se nós, assim, para variar um pouco, enfrentarmos esses medos? E se nós tivermos ousadia para pregar o Evangelho às pessoas com quem nós convivemos, o que é que pode acontecer? Porque não pregar a gente já sabe o que pode acontecer. As pessoas podem não crer porque a gente não falou. Mas e se a gente pregar? E se a gente enfrentar os medos? O que pode acontecer? Bom, esse texto aqui apresenta para nós algumas possibilidades. Reações que Paulo e Barnabé enfrentaram
após pregar ousadamente o Evangelho. Nós estamos aqui bem no meio da primeira viagem missionária de Paulo. A gente viu que isso começou no capítulo 13 e vai até o capítulo 14. A igreja de Antioquia, da Síria, foi a primeira igreja mista relatada para nós na história. É uma igreja composta de judeus, mas também de não-judeus, pessoas gentias. E essa igreja é uma igreja que tinha muita gente boa, tinha Barnabé, tinha Saulo e outros mestres, e o Espírito Santo conduz aquela igreja a levantar Paulo, ou melhor, Saulo e Barnabé. Barnabé, na época, era uma espécie de líder principal da igreja. Então, a igreja, submissa ao Espírito, envia esses dois homens que vão para a terra natal de Barnabé, a ilha de Chipre, que é, assim, mais ou menos de frente com aquela cidade. Eles entravam no mar e, depois de uma viagem, chegaram em Chipre. E lá eles começaram a pregar o evangelho na sinagoga. Era o terreno comum de Saulo. Eles pregam e começam a percorrer a ilha, até que o governador da cidade, a gente viu isso, Sérgio Paulo, um homem muito inteligente, ele se interessa. E ele chama Saulo e Barnabé para pregarem o evangelho para ele, só que o Sérgio Paulo ele tinha a companhia de um conselheiro, um judeu, mas também era mago, um homem que mexia com coisas ocultas das trevas. E esse homem, chamado de Bar-Jesus, ou Elimas, ele se opõe às palavras de Saulo e Barnabé. Ele quer confundir, ele quer impedir que eles preguem o evangelho. E aí nós lembramos que Saulo, cheio do poder do Espírito Santo, ele confronta esse homem, e o Senhor imediatamente lhe traz um castigo. Esse homem fica cego, para que então o Sérgio Paulo possa terminar de ouvir o evangelho. E o Sérgio Paulo ouve o evangelho e se converte a Jesus, ele crê. Depois disso, eles já não tinham muito mais o que fazer ali na ilha, eles voltam para a costa, na verdade agora mais em direção ao norte, para a região da Galácia. E quando eles chegam lá, eles chegam a Antioquia da Psídia, mas no percurso nós vimos que o auxiliar deles, João Marcos, que é o sobrinho de Barnabé, ele abandona a viagem missionária. O texto não dá indícios, ou melhor, não diz para nós o que foi que fez com que João abandonasse, mas dá alguns indícios, talvez a mudança da liderança na viagem, porque a partir de agora Saulo, que é chamado por seu nome romano, Paulo assume a frente, parece que agora ele é o líder da expedição. E João Marcos os abandona, mas a missão não para. Eles continuam na viagem missionária, e eles fazem a mesma coisa que fizeram lá em Chipre. Eles entram na sinagoga num sábado, e eles se assentam, a lei e os profetas são lidos, como de costume, num sábado, e como eles estão ali visitando, provavelmente Paulo era conhecido como um rabino, um mestre muito importante naquela época, eles dão uma palavra para Paulo e dizem: você tem alguma coisa para edificar o povo aqui, para consolar o povo? Pode dizer. E o que a gente vê no capítulo 13, a partir do versículo 16, é o registro da primeira pregação de Paulo, feita numa sinagoga, feita aos judeus. E, na verdade, é o único registro. É claro que nós vamos ver que ele pregou diversas outras vezes, mas esse aqui é o único resumo que nós temos de uma pregação de Paulo dentro de uma sinagoga. E Paulo prega o evangelho para eles, e a resposta é de duas formas. Depois de pregar, ele chama eles ao arrependimento. Uma turma pede para que ele volte no sábado que vem. Na verdade, todo mundo queria que ele voltasse sábado que vem para repetir essas mesmas palavras para eles. Mas uma outra parte da audiência crê. Uma outra parte da audiência se arrepende e começa a segui-los. O que acontece durante essa semana? Provavelmente, Paulo e Barnabé discipulam esses novos convertidos, explicam para eles o que significa crer em Jesus, como vai ser a vida deles a partir de agora, e a semana se passa, e o que a gente vê no texto que leu hoje aqui, a partir do versículo 44, é o que acontece no sábado seguinte, quando o pessoal pediu para ele voltar e repetir o sermão para eles. Mas o que a gente vai ver depende, primeiro, de uma informação muito importante. Você reparou na leitura que nós vemos a pregação de Paulo e Barnabé em duas localidades diferentes. Reparou nisso? No final do capítulo 13, nós temos eles pregando em Antioquia da Psídia.
Depois, no começo do capítulo 14, eles também estão pregando, mas agora em Icônio, uma outra cidade. Perceba uma palavra ou uma expressão que se repete nessas duas regiões, nessas duas cidades. Se você reparar no capítulo 13, versículo 46, nós lemos que Paulo e Barnabé falaram ousadamente à sua audiência. Estão vendo isso? Mas isso é em Antioquia da Psídia. Se você vai agora para o capítulo 14, em Icônio, lá no versículo 3, o que a gente lê no 14:3? A mesma expressão. Eles falaram ou responderam corajosamente, ousadamente. Está vendo isso? Isso aqui é a tradução de uma só palavrinha grega que traz a ideia de pregar com confiança, com autoridade, com segurança, com ousadia. É o oposto do medo, o oposto da fuga, o oposto da covardia. Isso diz muito sobre a intenção de Lucas ao escrever essa passagem, essas duas pregações aqui e colocá-las juntas. Paulo e Barnabé pregaram o evangelho com ousadia. E o que a gente vê em seguida são as consequências dessa pregação. Mas o que seria pregar o evangelho com ousadia? Antes de continuarmos a estudar o que o texto diz para nós, a gente precisa colocar alguns pontos nos is aqui. Porque talvez para você, a primeira coisa que te vem à mente quando você pensa em pregação do evangelho com ousadia é alguém atrás de um púlpito com um microfone na mão. Aí fica fácil, né? Bom, não é tão fácil assim. Mas se é para pessoas com o microfone na mão, talvez não é para mim. Eu não sou um pregador, não sou uma pregadora, talvez eu nunca vou fazer isso na minha vida. Então esse texto não é para mim. Não. Pregar o evangelho com ousadia não diz respeito apenas a quem prega publicamente de uma plataforma para as pessoas. Pregar o evangelho com ousadia também não significa a habilidade de falar em público, o que se resume a técnicas e dons de oratória. Pregar o evangelho com ousadia não significa que você fez um curso, um treinamento. Essas coisas são úteis, não são ruins. Oratória, cursos, explicações de como evangelizar, mas não parece que é isso que Lucas está dizendo no livro de Atos. Não é algo tão complicado assim. Pregar o evangelho com ousadia é algo que todos nós podemos e devemos fazer. Se você reparar no próprio capítulo 13, Lucas, que é o autor de Atos, já mostrou para nós como é que se prega o evangelho com ousadia. E ele apresentou isso através de dois elementos, que está à disposição de todos nós. O primeiro elemento é o conteúdo dessa pregação. Lembra do último sermão? Eu sei que foi há 2 semanas. Mas no capítulo 13, a partir do versículo 16 até o versículo 41, a pregação de Paulo e Barnabé ali naquela sinagoga era muito simples. Se resumia em 4 pontos. Os batistas não gostam muito, né? Gostam de 3, mas vai reclamar com Paulo. Paulo pregou um sermão de 4 pontos. Quais são os 4 pontos? Primeiro, ele falou sobre a história de Israel. Ele contou sobre os patriarcas, como Deus escolheu Abraão, como Deus trabalhou no povo de Israel, até, segundo ponto, ele falou sobre Jesus. A vinda de Jesus. Contou sobre a promessa de que Jesus viria, falou sobre João Batista preparando o caminho para Jesus, falou sobre o ministério de Jesus, falou sobre a morte de Jesus, mas aí no terceiro ponto do sermão dele, ele apresentou a ressurreição de Jesus. E explicou o que a ressurreição significa. Através da ressurreição de Jesus, Deus deu início ao seu reino e oferece a nós a redenção, o perdão dos pecados. E por fim, a parte mais importante do sermão, ele chamou o povo a responder a essa pregação. Arrependam-se e creiam no Evangelho, para que vocês sejam salvos. Se nós quisermos pregar o Evangelho com ousadia, nós precisamos pregar esse conteúdo. Você não precisa de um curso. Claro, se o curso vier, é bem-vindo. Mas você precisa contar a história de Israel, apontar para Jesus, falar sobre a ressurreição de Jesus e o significado dela e chamar as pessoas a uma resposta. Elas precisam se arrepender e crer no Evangelho. Simples assim. Difícil? Sim ou não? Não é. Não é. É a gente que complica muito. Mas não é só isso. Tem um segundo elemento nessa pregação ousada desses homens.
O segundo elemento é o poder dessa pregação. Você lembra como começou o capítulo 13? O capítulo 13 começou com essa igreja reunida, aprendendo da palavra através de mestres e profetas. E aí então, enquanto eles jejuavam e oravam, o que o Espírito Santo faz? Pede para que eles separem Barnabé e Saulo para a obra que ele tinha para eles. Aquela igreja jejuava, orava e estava submissa à vontade de Deus, ouvindo o ensino da palavra de Deus. Queridos, se nós quisermos pregar o Evangelho com ousadia, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Foi isso que fez com que Paulo se levantasse quando aquele mago se opunha a eles. E o capítulo 13, versículo 9 disse que ele estava cheio do poder do Espírito. Se nós quisermos pregar o Evangelho com ousadia, nós primeiro precisamos do conteúdo do Evangelho, saber o que o Evangelho diz. É simples. Em segundo lugar, precisamos estar cheios do Espírito. E ninguém está cheio do Espírito se não jejuar e orar, se não se submeter à vontade de Deus, à palavra de Deus, ao controle do Espírito. Se nós fizermos isso, estaremos prontos para pregar o Evangelho com ousadia. Já parou para pensar que você, sim, você desse seu jeitinho aí, pode estar pronto para pregar o Evangelho com ousadia. Se você conhecer o conteúdo do Evangelho, anunciar esse conteúdo e estar submisso ao Espírito, obediente à palavra, em jejum e oração, Deus pode usar você para vencer os seus medos e pregar o Evangelho com ousadia. E se a gente fizer isso, o que pode acontecer? Bom, vamos ver o que aconteceu com esses homens. A gente vai estudar o texto em 3 partes, tá? Só por uma questão didática. A primeira parte é a pregação na sinagoga lá em Antioquia da Síria. Mais uma vez, vamos ler os versículos 44 até 47. Olha o que dizem, capítulo 13. 13, de 44 a 47. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Durante aquela semana, a notícia de que Paulo e Barnabé apareceram lá na sinagoga, pregaram aquele sermão maravilhoso e diferente de tudo que a gente já ouviu, essa notícia correu. E então o texto diz para nós que no sábado a sinagoga ficou abarrotada de gente. Tem algumas versões que dizem que toda a cidade se reuniu. É uma figura de linguagem para dizer que tinha muita gente lá. Claro que não estava toda a cidade lá, mas tinha muita gente lá. E o versículo 44 diz que eles estavam interessados em algo. Percebeu no quê? Para ouvir a palavra do Senhor. Qual seria a sua reação ao saber que em tal dia, em tal local, alguém vai falar a palavra do Senhor? Você iria ouvir? Você faria parte dessa multidão? Você tem mesmo interesse na palavra do Senhor? Você demonstra isso no seu dia a dia? As pessoas veem que você realmente valoriza esse livro? Valoriza aquilo que Deus diz? Você busca saber o que Deus diz? Você se dedica a estudar a Escritura? Quanto que você dá ouvidos à Escritura? O quanto isso é importante para você? Porque esse povo considerou importante. Eles pararam tudo e foram lá para ouvir. Bom, aparentemente essa multidão aqui, ela tinha esse tipo de interesse, mas há um problema. O versículo 45 diz para nós, o problema é pelo menos para alguns judeus daquela cidade. Porque o texto diz que alguns, ao verem tanta gente reunida, ficam com muita inveja. Inveja. O que isso significa?
Bom, para a gente entender, a gente precisa lembrar que tipo de público era comum se encontrar numa sinagoga aos sábados. Eles não estão em Jerusalém, fora dos domínios de Israel. Então, que tipo de gente a gente encontrava numa sinagoga assim? A gente encontrava primeiro judeus de berço, gente que nasceu da linhagem judaica, mas nós também tínhamos um segundo grupo de pessoas, prosélitos, eles eram chamados assim. Os prosélitos eram pessoas que não nasceram da linhagem de Israel, mas que tinham assumido um compromisso com isso. Então eles tinham passado pela circuncisão, eles guardavam as festas, eles guardavam os rituais, eles guardavam as datas, guardavam também a dieta alimentar dos judeus. Então eles tinham sido feitos judeus, compromissados com o povo de Israel. Mas também tinha um terceiro grupo que ia para a sinagoga, que eram os tementes a Deus. Eles eram chamados assim porque eles também eram não judeus, mas diferente dos prosélitos, eles não tinham assumido o compromisso ainda. Então eles se interessavam em Deus, eles gostavam de ouvir a pregação na sinagoga, eles gostavam daquela comunidade, mas eles não tinham ainda sido circuncidados, não assumiam compromissos. Estavam lá, eram tementes a Deus. Cornélio era alguém assim, lembra? A gente viu isso lá no capítulo 11 de Atos. Bom, até aí tudo normal, todo sábado isso acontecia. Mas nessa ocasião em especial, certamente por causa da propaganda que foi feita ao longo da semana, de que tem dois caras diferentes pregando uma coisa um pouquinho, ou melhor, muito diferente do que a gente tem ouvido, por causa dessa propaganda, havia gentios ali também. É o que a gente já leu no versículo 48, vai ler de novo daqui a pouco. Gentios, um gentio, quem era um gentio? O gentio era um pagão. O gentio era um idólatra, era alguém imoral, o gentio era um pecador, era um ignorante sobre as coisas de Deus. Ele não sabia da lei de Deus, ele não temia Deus, mas ele estava lá. Esses gentios chegaram na sinagoga interessados na palavra do Senhor, mas ali não era o seu lugar. Para um judeu, isso despertava inveja. Por que inveja? Inveja é uma palavra para a gente traz a ideia de você cobiçar o que o outro tem, querer estar no lugar do outro, não é? É uma palavra assim que não traduz assim muito claramente o que está dizendo o texto. Porque a palavra inveja é a tradução de um termo grego que se chama zelos. Zelo, já ouviu uma palavra parecida? Zelo. Zelo no português. A inveja que eles sentiram é zelo, e o zelo significa uma indignação muito grande contra aquilo que você acredita que está errado. Você já ficou irritado com uma coisa injusta, uma coisa errada, que para você está errado, e você fica assim inflamado com aquilo? Zelo. Ciúmes. Já assistiu ciúmes do seu marido, da sua esposa? Está errado, essa pessoa não pode mandar uma mensagem assim para ele ou para ela, vai se ver comigo. Zelo, isso é meu. Pois é, para aqueles judeus tudo aquilo está errado. Gentios não deveriam estar numa sinagoga, aqui não é lugar deles. Eles não amam a Deus, eles não merecem salvação. Eles são pessoas ímpias, pecadoras. A salvação é só para Israel. Bom, esse é o mesmo zelo que levou o próprio Paulo a perseguir a igreja, você lembra disso? Ele acreditava que os seguidores de Jesus estavam errados. Bom, é um zelo, mas eles estavam errados. Eles estavam errados. É um zelo equivocado. Por isso eles têm duas reações. Movidos por essa inconformidade com o que está acontecendo, o versículo 45 diz para a gente que eles começam a blasfemar. E a ideia aqui é que eles insultam, amaldiçoam Paulo e Barnabé. Eles começam a atacar aqueles dois. Mas o texto diz que eles também contradizem o que Paulo dizia. Eles começaram a se colocar contra o que Paulo dizia, impedindo que ele continuasse na sua pregação. Então o sermão de Paulo da semana passada provavelmente não foi concluído agora. Ele não conseguiu terminar. Imagine-se no lugar de Paulo. Você está ali para falar da palavra do Senhor, tem gente interessada, mas tem outros que não gostam. E esses que não gostam se opõem. E aí, ao se opor contra você, eles blasfemam de você.
Essas pessoas começam a denegrir a sua imagem, a falar coisas para destruir a sua pessoa, mentindo, caluniando você. Mas também contradizem o que você diz. Então aquilo que você afirma ser verdadeiro, eles dizem, isso é mentira. E aí eles dizem outras coisas, mentirosas, mas afirmando que é verdade. Gente, se a gente pregar o evangelho com ousadia, antes de aparecer conversões, qual que é a primeira coisa que aparece no texto? Oposição. Oposição. A gente pode esperar essas mesmas reações. Vai ter gente que não vai crer. E essa turma que não vai crer, vai blasfemar, vai se opor. E a gente não pode se iludir. Mesmo que o evangelho seja a mensagem de salvação, que salva pecadores, que salvou você, essa mensagem vai chegar em corações duros que vão rejeitá-la. Gente que vai se colocar contra o evangelho, contra quem acredita no evangelho, contra quem prega o evangelho. E essas pessoas vão fazer isso com zelo, acreditando que estão certas, mas estão erradas. Tem gente que mata outras pessoas só porque essas outras pessoas acreditam em Jesus. Já ouviu falar disso? E acham que estão certos. Oposição, resistência. Isso mostra o quanto as pessoas estão cegas em seus pecados. Então a gente tem que se preparar. Porque o ataque à mensagem começa com o ataque a quem porta a mensagem. Eles vão querer atacar o evangelho, mas o evangelho está na boca de quem? Está na boca de quem está pregando ele ousadamente. Então eles vão começar a atacar você. Porque se calar a tua boca, pelo menos é um a menos pregando. Se prepare. Se você quiser pregar ousadamente o evangelho, se prepare para a oposição. Como é que Paulo e Barnabé reagem a essa oposição? Versículo 46 diz que eles falam ousadamente. Aquela expressão que eu disse no começo. E eles dizem assim, era necessário primeiro pregar a palavra de Deus a vocês. Repare dois detalhes aqui. Primeiro, Lucas, que é o narrador da história, identifica o evangelho de Jesus só até agora já de duas formas. Ele falou no versículo 44 de palavra do Senhor, e agora no versículo 46 ele chama de palavra de Deus. A salvação em Jesus é a palavra de Deus aos homens. O evangelho é a mensagem que Deus ofereceu aos homens, não tem outra além dessa. Não foi a revelação que supostamente o anjo Gabriel entregou para Maomé. Não foi. É o evangelho. A palavra de Deus é o evangelho de Jesus Cristo. E só ela. O Antigo Testamento apontava para essa palavra, o Novo Testamento fala dessa palavra. É dela que nós precisamos. É dessa palavra que nós precisamos. E é ela que nós devemos pregar. Mas o segundo detalhe é que Paulo e Barnabé eles dizem que era necessário primeiro pregar aos judeus. Por que era necessário primeiro pregar a eles? Porque o Messias, Jesus Cristo, ele foi enviado primeiro ao seu próprio povo. Lembra disso? Veio para os que eram seus. Mas os seus não o receberam. Jesus é o Messias de Israel. É a Israel que Deus fez todas as promessas do Antigo Testamento. Paulo sabia muito bem disso. Então ele diz, nós tínhamos de vir aqui, primeiro falar para vocês, mas, versículo 46 continua, vocês a rejeitam. Vocês não quiseram receber essa palavra. Vocês viraram as costas para o Evangelho de Jesus. E ao rejeitar o Evangelho, sabe o que aconteceu com vocês? Vocês se julgam indignos da vida eterna. Vida eterna. O que passa na sua mente quando você ouve essa expressão? Bom, na nossa cultura ocidental, vida eterna parece uma vida para sempre no céu, em que a gente vai ficar pulando de nuvem para nuvem, né? Voando assim, sem muita coisa para fazer. Vai ter uma turma com uma harpa, né? Adorando o Senhor, e você fica imaginando, e o meu futebol? Eu gostava tanto dele lá na terra, eu gostava tanto de costura, eu gostava tanto de outras coisas, e a gente vai ficar aqui nesse lugar pela eternidade. Bom, isso, infelizmente, foi uma imagem construída ao longo dos séculos que não é uma expressão da Bíblia. Vida eterna
para um judeu, para um conhecedor da Escritura, tinha a ver com o reino de Deus. Vida eterna tinha a ver com o reino que estava para vir no mundo, naquele dia em que Deus acabaria com todo o mal, todo o pecado, puniria toda a injustiça, e aí o seu povo viveria para sempre ao seu lado, em paz, justiça, num novo céu e numa nova terra. Esse mundo renovado, melhor, aperfeiçoado, e esse povo viveria com Deus, e a isso eles chamavam de vida eterna. Fica muito mais apetitoso, não fica? Muito mais atraente. Bom, esse tipo de vida eu quero. Se a gente fica definindo só a vida eterna como a primeira, tem alguns que vão falar, deixa eu dar uma olhada no inferno para ver se não é melhor não, porque o céu aí não parece tão legal. Mas olhar para a vida eterna nessa perspectiva, uau, eu quero esse negócio. Pois é, quem não quer? Quem não quer participar do novo mundo aperfeiçoado que Deus irá criar? Bom, o povo de Israel queria. Eles esperavam isso. Era o que um judeu normal pensaria. Mas Paulo diz, não é o que vocês estão tendo, não. Não é para lá que vocês estão indo, não. Porque Paulo está dizendo no versículo 46, ao rejeitar Jesus, ao rejeitar o Rei de Deus, o Messias, vocês estão, na verdade, rejeitando a própria vida eterna. Vocês estão rejeitando o reino de Deus. E aqui nós temos uma ironia. A ironia é a seguinte, eles se viam como os únicos merecedores da vida eterna. Eles achavam que só Israel viveria com Deus nesse novo mundo. Eles queriam, achavam que era deles, que mereciam, mas Paulo está dizendo, ao rejeitar Jesus, vocês se tornaram indignos da vida eterna. Vocês não confiaram no único caminho que Deus providenciou para que alguém vivesse no reino dele. Querido, querida, não adianta nada você querer a vida eterna ao lado de Deus. Não adianta nada você querer e por isso você busca uma vida religiosa, sabe? Lutar contra os desejos, você tenta estar na igreja, fazer assim, todas as coisas que um bom religioso faz. Não adianta nada querer isso. E não adianta nada você achar que merece a vida eterna porque você faz coisas boas, porque você nasceu na igreja, cresceu na igreja, foi batizado, é membro de igreja, faz um monte de coisa boa, ajuda um monte de gente. Não adianta nada, é necessário aceitar o Evangelho. Você precisa crer em Jesus, caso contrário você não vai herdar o reino de Deus. Você está como esses judeus perdidos, achando que estão achados. Se você rejeita o Evangelho, significa que você despreza a vida eterna. Por mais que pareça irônico, você está aqui, mas está tão longe. É necessário tomar uma decisão. E aí, de que lado você está? Você está do lado dos que se alegram e recebem essa mensagem e creem nela, ou você está do lado daqueles que se ofendem com ela? O quê? Eu fundei essa igreja, eu sou filho de pastor, filho de missionário, e você vem dizer isso para mim, que eu estou indo para o inferno? Coisa nenhuma! Quem está indo para o inferno é você. Você precisa crer no Evangelho. Sim, se você se ofende com isso, isso é sinal de que não é para a vida eterna que você está indo, não. É para outro lugar. Todos nós precisamos crer nesse Evangelho. Sabe por quê? Porque os judeus, quando rejeitaram a palavra de Deus, versículo 46, Paulo e Barnabé dizem, então nós vamos nos voltar para os gentios. Já que vocês não querem a salvação, então nós vamos oferecer para outro povo. E Paulo afirma que isso era cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele cita Isaías 49, em que Deus determinou, eu coloquei você, está falando do Messias, de Cristo, aquele que viria, como luz dos gentios, você vai iluminar os outros povos, a fim de que você seja salvação até os confins da terra. Nesse trecho de Isaías, Deus está falando daquele reino, como a palavra dele ia trazer o reino de Deus à terra. Essa palavra estaria na boca e nas ações do servo de Deus, o Messias. Esse Messias que ia morrer pelo seu povo, salvar o seu povo dos seus pecados e ia estender essa salvação a todas as nações. E Paulo está dizendo, chegou a hora. Chegou a hora, os judeus rejeitaram a salvação que foi oferecida para eles por Deus, então essa salvação agora vai ser levada até os gentios, vai ser levada a todas as nações. Sabe o que isso significa, querido?
significa que foi por causa dessa rejeição dos judeus que o evangelho chegou até mim e até você. Cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Desde o começo da história, Deus tinha você em mente. Deus tinha todas as nações, povos de toda tribo, toda língua, todos os países, incluídos no seu plano. Não foi a nós que ele prometeu vida eterna, foi ao povo dele, o povo de Israel. Mas por graça e misericórdia, Deus nos convida. Deus estende a gente como a gente. Gente que idólatra, gente pecadora, gente que não merece coisa nenhuma. E Ele estende a nós. Estende a salvação a nós. Nós deveríamos agradecer a Deus por isso. Nós deveríamos continuar confiando em Cristo e não abandoná-lo, porque Ele é o único caminho para a vida eterna. E Deus te ofereceu isso em Cristo. Essa foi a primeira parte, a pregação lá na sinagoga. Vamos para a segunda parte. A reação dos ouvintes em Antioquia. Como que a turma reagiu a essa pregação? Não é uma coisa gostosa de se ouvir, né? A gente vai sair daqui. Vou pregar para outros que queiram. Bom, versículos 48 até 52 nos dizem. Olhe mais uma vez. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Como é que os gentios, aqueles que chegaram na sinagoga, mas não deveriam estar lá, como é que eles reagem ao ouvir que agora a vida eterna vai ser anunciada a eles? Bom, o versículo 48 diz que eles se alegram e glorificam a palavra do Senhor. Aquele povo fez festa. Festa. Nós também podemos participar do reino de Deus, junto com o povo de Deus. Mas não só isso, o texto diz que eles honraram. A palavra glorificar significa isso, dar honra, a honra que é devida. Eles louvaram essa mensagem. Quem realmente entendeu o que o Evangelho é, o que o Evangelho faz, o que o Evangelho oferece, não tem como ter outra reação, queridos. Se você entendeu e creu no Evangelho, você se alegra com essa mensagem. Você faz tudo para honrar essa mensagem com a sua vida. Isso te faz vibrar. Você é alguém que se alegra com essa mensagem? Ou ouvi-la semana após semana, quando você vai ler a sua Bíblia, você vê isso de novo, isso te dá tédio, é enfadonho para você, isso é chato, não faz nenhum sentido. Se o Evangelho é chato para você, talvez ele nunca tenha alcançado teu coração. Mas também, isso vai produzir em nós o devido respeito a essa palavra. Honra, louvor à palavra do Evangelho. Você valoriza o Evangelho, valoriza isso que você tem, mais do que qualquer coisa nessa vida. Mais do que os tesouros, mais do que ouro, a gente canta isso, mas na prática é isso mesmo que você faz? Quando você precisa de socorro, é a qual palavra que você recorre? A filosofia e psicologia secular? A maneira dos homens pensarem, ou você vai para a palavra? Isso diz muito sobre o quanto você valoriza o Evangelho, o quanto você glorifica o Evangelho. Está com um problema no casamento, a quem você recorre? Ao Evangelho ou à sabedoria do mundo? Sobre criar filhos, a quem você recorre? Quem você ouve? O mundo ou o Evangelho? Quem realmente creu no Evangelho e se alegra com o Evangelho, dá valor ao Evangelho, busca ele como seu maior tesouro, valoriza esse Evangelho. Mas além dessa reação, o versículo 48 continua, e agora Lucas, ele apresenta mais um resultado dessa pregação, mas esse resultado parece assim uma espécie de comentário teológico de Lucas. Então assim, Lucas, que é o narrador, ele faz uma pausa para introduzir o Lucas teólogo. Ele coloca aqui uma afirmação teológica, que pode levantar muito problema na igreja brasileira.
Olha a afirmação dele, no versículo 48, a segunda parte do versículo. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Está assim na sua Bíblia também? A gente tem que tomar cuidado. Está mesmo? Tem certeza? É isso que está escrito aí, não é? Ah, não, na minha está diferente. Talvez na sua esteja, creram todos os que foram designados ou escolhidos para a vida eterna. Mas é isso que está dizendo aí. É isso, literalmente, o que Lucas está dizendo para a gente. Aí a coisa fica estranha, não fica? Bom, primeiro, a gente leu que os judeus que se achavam dignos, merecedores da vida eterna, na verdade, eles rejeitaram o caminho que Deus deu para eles encontrarem a vida eterna. Eles rejeitaram Jesus. E aí Paulo interpretou isso dizendo: vocês se julgam indignos de receber a vida eterna. Então, assim, para Paulo é possível que eles rejeitem a vida eterna. É algo que ele condena. Não é algo que nós deveríamos fazer. Está aqui a vida eterna para você. Ah, não quero não, eu vou seguir o meu caminho. Você não deveria fazer isso. O texto condenou essa atitude. Mas agora, a gente lê no versículo 48, é no mesmo contexto, que havia pessoas que foram designadas, foram escolhidas para a vida eterna. E o texto diz que todas elas creram no Evangelho. Não faltou um. Todas elas que foram escolhidas para crer, para a vida eterna, creram no Evangelho. Como é que a gente explica esse negócio? Por um lado, eles rejeitam, e são condenados porque rejeitam. Por outro lado, o texto diz que todo mundo que foi escolhido para a vida eterna creu. Como é que a gente explica isso? Sabe o que a gente faz? Não explica, porque Lucas não explica para a gente. Lucas em algum momento explicou no texto? Não explica, ele só disse que foi assim. Sabe o Alto da Compadecida? Pois é, só sei que foi assim, não é? Pois é, o texto está dizendo, ele não tem uma explicação para a gente, ele simplesmente disse que foi assim que aconteceu. Quem é que teria escolhido ou determinado pessoas para a vida eterna? Assim, vamos fazer um exercício aqui. Só tem um que pode fazer isso. Quem você acha que faz isso? Se você falar o diabo, a gente tem um problema. Se você falar você mesmo, também temos um problema. Deus? Só Deus pode fazer isso. Só Deus poderia ter feito isso. Bom, então Deus escolhe quem vai viver eternamente com Ele. Sim ou não? Sim. Mas ainda assim, essas pessoas são responsáveis por rejeitar ou aceitar o Evangelho. Sim ou não? Sim também. Como é que a gente concilia as duas coisas? Bom, a gente não concilia. Ou melhor, a gente tem que conciliar, mas não explica, porque o texto não explica. O texto simplesmente sugere para a gente, ao invés de rejeitar, como aqueles judeus rejeitaram, ao invés de tentar explicar, você simplesmente crê no Evangelho. Crê nesse Evangelho, não rejeita essa mensagem e seja grato a Deus porque você crê. Seja grato a Deus porque você não é daqueles que rejeitam. Porque quem rejeita o Evangelho não vai viver para sempre com Deus. A melhor forma de honrar o Evangelho é crendo no Evangelho. Mesmo que isso seja um mistério e a gente nunca consiga explicar. Tem uma terceira consequência da pregação de Paulo e Barnabé, no versículo 49. O texto diz que a palavra se espalhou por toda aquela região, e aquela região é a região da Galácia. Através de quem será que isso aconteceu? Se Paulo e Barnabé, daqui a pouco vão para Icônio. Quem foi que levou a palavra para toda a região da Galácia? Provavelmente quem creu. Certamente não aqueles judeus, provavelmente os gentios. Aquela turma que veio naquele dia para ouvir a pregação, voltou para sua terra, pregou o Evangelho, e esse, queridos, é o meio mais comum que Deus usa para espalhar o Evangelho no mundo. Através de gente simples, como eu e você, gente comum, mas que creu no Evangelho, foi salva por Jesus e prega o Evangelho com ousadia. É assim que Deus alcança outras pessoas. Essa é a resposta natural de quem se alegra com a salvação, de quem glorifica a palavra, de quem crê no Evangelho, é levar o Evangelho para outros. E aí? Você se encaixa nesse grupo? Isso tem acontecido na tua vida? Bom, aconteceu com esse povo. Mas o versículo 50 diz que aqueles judeus que não creram, eles reagem de uma outra forma. Aquela inveja ainda está neles. Aquele zelo, eles acham que aquilo está errado.
Então o versículo 50 diz que eles estão dispostos a fazer uma coisa errada. Eles instigam e despertam pessoas importantes na cidade, mulheres de alta posição, piedosas, eram mulheres assim, que tinham interesse no judaísmo. Eles levantam o ânimo dessas mulheres e, junto com autoridades principais da cidade, e eles conseguem levantar uma perseguição contra Paulo e Barnabé, a ponto de expulsá-los da cidade. Como é que Paulo e Barnabé lidam com isso? O texto diz, no versículo 51, que eles sacodem o pó dos pés e então se dirigem à cidade de Icônio, que era uma cidade vizinha. Você já ouviu isso em algum lugar? Sacuda o pó dos pés quando uma cidade rejeitá-los? Foi a orientação de Jesus aos apóstolos, quando eles anunciassem o evangelho e uma cidade os rejeitasse. Isso servia como sinal de juízo contra aquela cidade. Vocês rejeitaram o Salvador. Então nós estamos livres do sangue de vocês. Não é culpa nossa se vocês não creram. No dia do juízo, vocês vão ter que prestar contas diante de Deus por terem rejeitado o caminho da salvação. E no contexto que Jesus disse essas coisas para os discípulos, ele comparou aquelas cidades com Sodoma e Gomorra. Haverá mais rigor contra você que ouviu do Evangelho do que contra Sodoma e Gomorra. Porque em Sodoma e Gomorra não teve gente que pregasse o Evangelho, que apresentasse Jesus da forma com que você está ouvindo aqui hoje. Já parou para pensar nisso? No dia do juízo, estaremos todos lá, diante de Deus. Deus vai olhar para mim, para você e vai falar o seguinte: você creu no Evangelho? Eu fiquei para tomar uma decisão depois, assim. Ele vai colocar você na frente de Sodoma e Gomorra. E vai dar mais castigo para você do que para Sodoma e Gomorra. Eles sacudiram o pó dos pés e saíram dali. Quando a gente prega o Evangelho para as pessoas com ousadia, e ainda assim elas rejeitam, difamam a nossa imagem, talvez até nos ataquem, nós não devemos nos desesperar, ou não devemos odiar as pessoas, mas simplesmente lavar as nossas mãos. Olha, eu fiz o que eu tinha de fazer, a minha parte eu fiz. Você vai ter que prestar contas diante de Deus pela sua incredulidade. E então nós devemos continuar pregando, porque foi isso que esses homens fizeram. Foram para outra cidade. Ir até outras cidades, outras pessoas, outros países. Se uns rejeitam, não significa que a nossa missão acabou, queridos. Tem muito mais gente para ouvir do Evangelho. Se Deus designou pessoas para a vida eterna, e a gente não consegue explicar isso, a gente deve pregar o Evangelho para quem? Para todo mundo. Para todos, porque aí aqueles que Ele designou vão crer. Isso é com Ele, mas o nosso papel é pregar. Rejeitou aqui? Vou pregar lá. Rejeitou lá? Vou pregar em outro lugar. E o que acontece àqueles discípulos, aqueles que creram? Versículo 52, o texto chama eles de discípulos. A Bíblia chama assim quem crê em Jesus. Eles acabaram de crer. Já são chamados de discípulos. Se você crê em Jesus, você é discípulo. Se você crê em Jesus há 50 anos, é discípulo, deveria ser discípulo há 50 anos. Se você crê em Jesus hoje, você está se convertendo agora, você já é chamado de discípulo. Chamado a seguir a Jesus. E no caso deles, o texto diz que eles estão cheios do Espírito e cheios de alegria. Não foi necessário uma segunda bênção, sabe? O batismo no Espírito para que eles ficassem alegres, cheios do Espírito. Não, eles simplesmente creram em Jesus. E o texto diz que imediatamente eles já ficaram cheios de alegria e cheios do Espírito. Queridos, é isso que acontece com quem crê em Jesus. Nós não precisamos de mais nada para sermos felizes. Nós já temos a salvação em Jesus, nós já temos a presença do Espírito Santo, e isso já é suficiente para que a gente consiga viver alegre, mesmo nas dificuldades, se a gente olhar para a bênção da salvação. Enquanto a gente aguarda a vida eterna, o reino de Deus se consumar completamente. Vamos para a terceira e última parte, a pregação em Icônio. A gente vai ler agora, aos pouquinhos, versículos 1 a 4. Primeiro, capítulo 14, versículos 1 a 4. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor,
o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Icônio ficava a uns 150 quilômetros de Antioquia, em direção à Ásia, ainda ali na Galácia. E o texto do versículo 1 diz para a gente que Paulo e Barnabé continuaram com a mesma estratégia. Eles vão num sábado na sinagoga e pregam primeiro aos judeus. E o que acontece? O versículo 1 diz que uma grande multidão crê em Icônio, diferente de Antioquia. Essa multidão é composta de judeus, diz o texto, mas também de gregos. Não judeus, gentios também. Interessante. Em Antioquia, os judeus não creram, pelo menos uma boa parte deles, e perseguiram Paulo e Barnabé. Quem ouviu, a maioria, foi composta de gentios, lá em Antioquia. Mas em Icônio é diferente, muitos judeus creem. Muitos gentios ou gregos creem. Sabe o que isso lembra a gente? De que lugares e pessoas são diferentes. Lugares e pessoas são diferentes. Nós não podemos considerar todo lugar e todas as pessoas iguais. Se uns rejeitam o Evangelho, não significa que outros também vão rejeitar o Evangelho. Porque cada lugar, cada pessoa é única. Cada um tem uma reação diferente ao Evangelho. E a gente não deve desistir das pessoas. A gente não deve desistir das regiões só por causa da desilusão que tivemos com outras. Talvez você está a vida toda pregando para o seu parente, para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu pai, para o seu filho. E aí, por causa da dureza do coração dessa pessoa, você desiste, desanima de pregar para outros, achando que todo mundo vai reagir desse jeito. Não! Olha para esses homens aqui. Eles pregaram a mesma mensagem que produziu efeitos diferentes em outras pessoas. Então, siga em frente. Não pare de pregar. Não é só porque uns rejeitaram que você vai parar. Não pare. Mas lembre-se de que mesmo assim há aqueles que não crerão. Sim, eles estarão em todo lugar. E no versículo 2, o texto diz que os judeus que não creram, mais uma vez, como foi em Antioquia, eles incitam outros gentios. A ideia aqui é de inflamar, assim, de provocar, e o texto diz, irritam essas pessoas, envenenam as mentes para que eles não gostassem dos irmãos. Quanta maldade, né? Pois é, mais oposição. A oposição, a gente está vendo, é um dos resultados de pregarmos o Evangelho com ousadia às pessoas. Além da fé e salvação em alguns, o Evangelho vai produzir rejeição também. Rejeição e resistência de outros. Se aconteceu com Paulo e Barnabé, você acha que você é especial? Vai acontecer com você, querido. Vai acontecer comigo, vai acontecer com toda essa igreja. Bom, como eles reagem a isso? O versículo 3 diz, dessa vez eles não vão embora, não. Resistentes, né? O versículo 3 diz que, a despeito do ódio, da oposição daqueles descrentes, eles ficam bastante tempo em Icônio. Quanto tempo? A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é o que eles falaram. O que diz o 3? Falando ousadamente no Senhor, sem medo nenhum. Isso mostra que o fato das pessoas não crerem no Evangelho e ainda nos odiarem e provocarem o ódio de outros contra nós, não é motivo suficiente para que a gente abandone a obra de Deus. Talvez você está assim, considerando, eu vou dar um tempo. Esse negócio de servir a Jesus aí, de falar, de pregar, olha quanta coisa eu estou passando. Quantas consequências, quantas oposições. As pessoas estão atacando a minha imagem, as pessoas, elas são resistentes, talvez eu vou dar um tempo da obra do Senhor. Não. Paulo e Barnabé ficam muito tempo ali, apesar da oposição. Queridos, se há crente em Jesus onde você está, e você pode servir esse povo, você pode amar eles, pregando o Evangelho, lavando os pés uns dos outros, então você deve insistir, você deve persistir nesse lugar, porque tem muito trabalho para fazer. Pare de olhar para os outros que estão resistindo e olhe para os que estão crendo. Olhe para os corações amolecidos, gente que Deus quer usar você para servi-los.
Continue pregando o Evangelho, continue servindo a igreja, apesar das represálias. Esses homens nos ensinam a fazer isso. E o que acontece em meio a tudo isso? O versículo 3 continua e diz que o Senhor Jesus, através de Paulo e Barnabé, realizou muitos sinais e prodígios. Milagres. Mas qual o propósito desses milagres? O versículo 3 diz: o Senhor Jesus queria confirmar a palavra da sua graça. Sabe o que isso significa? Significa que os milagres não eram fins em si mesmos. Os milagres não eram realizados só para atrair multidões. Não, era uma confirmação, uma validação da mensagem que eles pregavam, do Evangelho. É isso que um milagre verdadeiro da parte de Deus faz. Ele serve para apontar para a verdade, para apontar para o Evangelho. Confirmar a palavra da graça, de que ela é verdadeira, de que ela é legítima. Então, se alguma coisa extraordinária, assim, espiritual aconteceu na sua vida, ou acontecer, mas se isso acaba te afastando da palavra de Deus, acaba te afastando do Evangelho, para que você dê ouvidos a falsas doutrinas, a coisa estranha que não vem da palavra, a falsos mestres, igrejas que pregam só sobre essas coisas, mas não falam de vida eterna, não falam de arrependimento de pecados, não falam de salvação. Então, suspeite. Ou pode não ter sido um milagre feito por Deus, ou pode ser que você interpretou o negócio errado. Porque um milagre é uma confirmação do que o Evangelho diz. Ele serve para isso. Mas apesar de tudo isso, ainda assim, no versículo 4, a gente vê que a cidade acabou se dividindo. Uns eram pelos judeus, que não tinham crido, e outros eram pelos apóstolos. Curioso, né? Barnabé é chamado de apóstolo junto com Paulo aqui. Ele era apóstolo ou não? Sim ou não? Sim e não. Sim porque o texto está dizendo, mas não como os 12. O próprio Paulo diz que ele é um 13º, né? Um nascido fora de tempo. Mas a palavra apóstolo, ela tinha o sentido sim de um dos 12, mas era muito usada como um enviado. Eles foram enviados como missionários pela igreja de Antioquia. Então, nesse sentido, sim, Barnabé era um apóstolo, um enviado da igreja. O que o texto quer ressaltar não é isso, mas o que o texto quer ressaltar é que tem divisão na cidade, e essa é uma coisa importante para a gente notar. Mesmo vendo conversões genuínas, muitas pessoas creram lá. Mesmo vendo milagres, curas, prodígios, sinais, maravilhas, ainda assim houve pessoas que não creram em Jesus. Você conhece gente assim? Conhece gente que diz assim: quando eu ver um milagre, eu vou me converter. Quando o anjo branco aparecer na minha frente, eu vou me converter. Cuidado, Satanás se disfarça de anjo de luz, tá? Já conheceu gente assim? Que diz: olha, quando eu ouvir o chamado de Deus, eu vou. Quando eu ver aquela pessoa mudar, eu vou. Quando eu vir um milagre na minha vida, quando Deus me curar, aí eu vou me converter a Jesus. Mentira, vai coisa nenhuma. Seu coração vai continuar duro. Porque esse texto mostra que gente se converteu, não foi suficiente para convencer os outros. Milagres foram efetuados na cidade, teve gente que não creu. Se você fica esperando um milagre, tire o cavalinho da chuva. Não vai acontecer, você precisa crer no evangelho que você está ouvindo agora. Não fique esperando um milagre, não. Porque mesmo que o milagre aparecer, você pode continuar duro de coração, como esse povo aqui. O evangelho vai dividir pessoas, queridos. Vai ter aqueles que creem e aqueles que não creem. A pergunta é de que lado você está. De que lado você está? Que briga você compra? Você compra a briga dos descrentes ou você compra a briga dos apóstolos? De que lado você está nessa batalha? Qual estilo de vida você prefere? Como as pessoas te veem? Se perguntasse para tua família, se perguntasse para as pessoas que trabalham com você, que estudam com você: olha, tem 2 tipos de pessoas no mundo: os que não creem no Evangelho e os que seguem Jesus. O José Hilário, ele se encaixa em qual dos dois, pelo que você vê na vida dele? O que as pessoas que te conhecem diriam? A cidade se dividiu. De que lado você estaria? Sabia que a humanidade está dividida? Dividida entre os que creem e os que não creem. Ou você está de um lado ou está do outro. Porque se você está em cima do muro, o diabo fala: o muro é meu. Fica em cima do muro, você vai ver para onde você vai. Versículos 5 até 7, eu preciso terminar, né? Eu sei que você já está com sono aí.
Então surgiu um movimento entre os gentios e judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. A divisão na cidade provocou naquela ala dos descrentes uma conspiração, é isso que a palavra movimento ou tumulto significa. Os gentios e judeus agora, apoiados pelas autoridades, decidem maltratar Paulo e Barnabé e apedrejá-los. Era sentença de morte. Eles querem fazer a mesma coisa que fizeram com Estevão lá em Jerusalém, lembra? Imagine isso. O que a gente está vendo nesse texto são religiosos, de aparência piedosa, gente que se vestia com roupa de ver Deus, terno e gravata naquela cultura. Gente assim, religiosa, aparência piedosa, unida com políticos pagãos, ímpios, idólatras, imorais, fazendo aliança, pegando na mão. Vamos juntos fazer o quê? Vamos juntos acabar com os crentes em Jesus, fazer mal a eles. Simplesmente por quê? Porque eles creem em Jesus, porque eles anunciam a salvação em Jesus. Queridos, não tem nada novo nesse mundo, não é? Você acha que você veio só na nossa cultura? Desde o primeiro século era assim. E ainda há lugares na terra em que isso acontece com mais severidade. A gente deve orar pelos nossos irmãos que são perseguidos ao redor desse mundo. Qual a resposta de Barnabé e Paulo? Versículos 6 e 7 dizem que quando eles sabem da tramóia, eles simplesmente, sabem o que eles fazem? Vamos lá! Eu quero encarar esse povo, quero ver quem tem coragem. Eu já fiz o cara ficar cego lá, a gente está fazendo um monte de milagre aqui, quem é páreo para a gente? Vamos para cima. É isso que eles fazem? O texto diz, eles fogem. Gente, você consegue imaginar o apóstolo Paulo? Acabaram de realizar inúmeros milagres, eles fogem. Eles não tinham controle dessas coisas. A gente não controla milagre, não. É Deus quem faz essas coisas. E nesse momento eles decidem fugir para Licaônia, a região ali ao lado, duas cidades, Listra e Derbe. A gente vai ver sobre isso nas próximas pregações. Mas o versículo 7 diz que eles fazem nessas cidades? Continuam pregando o Evangelho. O mesmo Evangelho que expulsou eles de duas cidades, e eles continuam pregando. São teimosos, não são? Pois é, Deus quer que a gente seja teimoso nesse sentido. Queridos, caso nos ameacem matar, ou machucar por causa de nossa fé, não é vergonha nenhuma fugir. Na história da igreja, houve um movimento, quando a perseguição começou, de gente que se entregava para morrer. E a igreja, e uma parte da igreja na época, condenou aqueles que fugiam. Eles parece que não liam a Bíblia, né? Paulo e Barnabé fugiram. Não há demérito nisso, não há demérito em fugir e preservar a tua vida, preservar a tua família. O martírio só é bem-vindo. Caso assim, não tem outro caminho, ou é a morte, ou você nega Jesus. Aí o que você vai fazer? Se não tem outro caminho, morte. Houve pastores na história que se entregaram, por quê? Porque ameaçaram a igreja deles. Vão matar a tua igreja se você não se entregar. Eles se entregaram. Mas fugir não é demérito. Mas vão fugir para quê? Para curtir meus últimos dias em Paris. Ir por todo mundo e tirar fotografia. Parece que é isso que alguns leem na Bíblia. É para curtir minha vida, então vou fugir, vou me esconder, coisa nenhuma. O texto diz que eles fugiram, mas continuaram pregando. Até que a próxima perseguição surja. Nós deveríamos olhar se Deus está preservando a sua vida, se Deus te curou daquela doença, se Deus tem te dado vigor, saúde, te livrou de um monte de coisa até agora. Você deveria continuar anunciando a salvação em Jesus. É para isso que você está vivo. É para isso que Deus está te preservando, é para isso que Deus te colocou onde você está. E Paulo e Barnabé sabiam muito bem disso. Até porque foi exatamente isso que o nosso Senhor Jesus sofreu nessa terra. Lembra de Jesus? Foi rejeitado pelos seus, foi alvo de conspiração, de trairagem,
gente que o traiu, um tumulto, um julgamento injusto. Mas o que Jesus fez? Fugiu? Não, ele não fugiu. Jesus encarou. Jesus encarou. Foi pendurado em uma cruz e morto como malfeitor. A pergunta é para quê? Por que Jesus fez isso? Jesus fez isso para que nós pudéssemos ser salvos, queridos. Perdoados de nossos pecados. Como que a gente deve reagir a isso? Como a gente responde a isso? A gente vive para Ele. É a nossa forma de demonstrar gratidão e a gente anuncia o Evangelho para todo mundo, mesmo que isso nos cause sofrimentos e talvez gere morte, o que eu acho bem difícil de acontecer na nossa região aqui. Mas a gente vive para Ele. E por que eu faria isso? Bom, porque Ele comprou para nós a vida eterna. Ele nos deu a vida eterna, Ele nos garante a vida eterna. Então nada nesse mundo é tão precioso quanto a recompensa que nos está guardada no reino dos céus. E mesmo que a espada desse mundo nos fira e arranque nossa cabeça, nada nos tira dessa herança. Nós temos garantida a vida eterna em Cristo Jesus. Então por que não? Por que não pregar com ousadia? Tem medo do quê? O que é que os homens podem te fazer? Não temo o que os homens podem fazer. Teme aquele que pode tirar a tua vida e lançar no inferno a tua alma. É a esse que a gente deve temer. Então pregue com ousadia. E parece que é isso que Lucas queria dizer para os seus leitores. É bem provável que Lucas estava escrevendo para crente em Jesus, seja judeu ou gentil, que começou a ser odiado e perseguido pela sua fé. E Lucas está escrevendo isso aqui para dizer: vale a pena continuar pregando o Evangelho com ousadia. Não parem, mesmo que haja rejeição, mesmo que haja oposição, ainda assim, por meio de Jesus, Deus chama os seus escolhidos à fé e oferece salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não pare de pregar esse Evangelho. Sabe o que acontece? Se você continuar ou começar a pregar o Evangelho com ousadia, bom, pregue o Evangelho com ousadia, esperando sim rejeição e oposição, mas também fé e salvação. Deus pode salvar pessoas. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Como ela nos encoraja e nos anima. Louvado seja o Teu nome pelo Evangelho que nos deu vida eterna. Encha-nos de ousadia, de coragem, para anunciar isso a todos aqueles a quem nós conhecemos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.